Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve e deixa aquele likezão, porque hoje nós vamos falar sobre profecia, galera. Tudo isso que está acontecendo no Brasil. O Brasil tá de cabeça para baixo, a economia tá realmente caminhando para uma recessão, tá, um negócio tá feio mesmo. Tá faltando dinheiro no bolso do brasileiro. Mas será que isso vem de Deus ou não? Será que já tinha sido revelado antes? Será que nós devíamos ter nos preparado? E o que nós vamos fazer? O que virá depois? Como serão os próximos dias? Pessoal, nós vamos ver um vídeo agora do pastor Antônio Júnior falando, explicando, dando um pano de fundo assim sobre tudo o que está acontecendo hoje e também sobre uma profecia sobre o Brasil, já que foi profetizada há algum tempo, né, por uma pregadora. E, cara, é o que nós estamos vivendo. Tá? E a partir disso nós vamos poder tomar conclusões para onde nós vamos agora nos próximos dias, nesses próximos dias que virão, para onde o nosso país caminhará, a nossa economia, o povo cristão, o povo não cristão, o que está acontecendo. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, galera, que é muito interessante, e nós vamos comentando e debatendo sobre ele aí no decorrer do nosso vídeo aqui. Bora lá. Irmãos, eu tava pensando uma coisa aqui. O Brasil tá passando por toda essa crise financeira. O Brasil tá de mal a pior, infelizmente, mas o que eu percebo é que as pessoas parecem que não estão nem aí. A gente prega, a gente fala do amor de Deus, a gente fala do evangelho, a gente chama as pessoas para se arrependerem, e as pessoas não querem, elas não estão nem aí. E sabe o que acontece, irmãos, no mundo espiritual, quando alguém vira as costas para Deus e começa a adorar falsos deuses, começa a se assentar na mesa com demônios, porque é isso que a Bíblia diz. Ou você se assenta na mesa com Deus, com Jesus, ou na mesa de demônios. Sabe o que acontece no mundo espiritual quando as pessoas tomam essa decisão? Irmãos, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Eu vou contar para você aqui algo que aconteceu na nação de Israel, para você entender o que nós já estamos vivendo no Brasil, e depois eu vou colocar um vídeo de uma mulher americana que teve uma visão a respeito do Brasil. Irmãos, eu estava nesse culto, foi ontem. Nesse culto de ontem, eu estava numa igreja americana, era uma mulher americana, e ela relatou o sonho profético que Deus entregou a ela a respeito do Brasil. E sabe o que é mais interessante? Eu tive um sonho há poucos dias atrás, irmãos, eu não tenho dúvidas. Foi uma revelação de Deus, foi um sonho profético, porque eu acordei assim com o coração a mil, eu comentei com a minha esposa, foi um sonho a respeito do Brasil. Então, fique comigo até o final, porque eu vou contar o que aconteceu no passado, para que a gente não caia no mesmo erro, para que a gente entenda por que nós estamos colhendo maldição, coisa ruim no Brasil, e eu vou te mostrar o que na verdade vai acontecer no futuro. Você vai ficar impressionado de ver como Deus é fiel, e eu quero que durante esse vídeo, se você teve também algum sonho parecido, que você relate aqui para nós, porque isso vai encorajar as outras pessoas a acreditarem que o mundo espiritual é real, nós não podemos brincar, certo, irmãos? E eu quero falar aqui com você rapidinho a respeito de Elias. Lembra do profeta Elias? A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 7, que tudo que Deus faz na terra, ele não faz nada sem antes avisar aos seus servos, os profetas. E o profeta Elias era muito usado por Deus. E a Bíblia conta, lá no livro de 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 ao 33, que um rei chamado Acabe, ele fez algo que desagradou muito a Deus. Ele era marido de Jezabel. Você conhece essa mulher? Uma mulher que era símbolo da maldade, era uma endemoniada, que mandava matar os profetas. E eu vou relatar para você, olha só o que está escrito nessa passagem, e nós vamos conversando a partir de agora, e eu vou te mostrar o que aconteceu na época dele. Olha as consequências espirituais que o Brasil já está colhendo, infelizmente. Olha só o que está escrito. Acabe reinou em Samaria por 22 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. Preste atenção. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, ele se casou com Jezabel e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro, Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois, ele levantou um poste para a deusa Azerá. E ele fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os outros reis de Israel antes dele. Olha isso, irmãos. Então aqui a gente percebe um cenário triste, deprimente, horrível. Porque o pecado começou na liderança. O rei Acabe se casou com Jezabel e eles faziam todo tipo de maldade. E se não bastasse, começaram a colocar dentro dos templos de Deus. Era o lugar onde Deus habitava, onde Deus falava com o seu povo. E ele começou a colocar altares de Baal, de outros deuses, ou seja, de demônios, irmãos. Hoje a gente percebe, né, nas igrejas, quanta idolatria, irmãos, quanta coisa errada, quanto show, quanta performance, quanta heresia. E a gente fica pensando, né, onde vai parar tudo isso? Por que será que os cristãos estão se desviando tanto? E a gente fica pensando, né, quantos escândalos ainda faltam acontecer para que a gente desperte, para que a gente se volte para o Senhor. Pessoal, isso é uma verdade muito grande, tá? Muito grande mesmo. Cada vez mais nós vemos coisas absurdas nas igrejas. São altares de Baal que estão sendo colocados dentro das igrejas, disfarçados de pentecostalismo. Quase errei a palavra, mas eu acertei. Tá bom? Então tomem muito cuidado. Nós estamos vivendo um tempo onde muito engano virá sobre a igreja e aqueles que não estão realmente firmados na palavra de Deus serão enganados. Então tomem muito cuidado, tá, pessoal? E foi então nesse período terrível que nós já estamos vivendo no Brasil, na igreja, e de repente Deus levanta Elias, o profeta Elias. Olha só o que aconteceu a partir de agora. 1 Reis capítulo 17, versículo 1, olha só o que diz.
Elias então diz para o rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Amém? Irmãos, Elias era um homem corajoso. Ele chegou diante desse rei idólatra, no qual ele e a sua esposa mandavam matar profetas. Talvez você pense assim: o profeta é intocável. Deus, ele protege o tempo todo. Isso é verdade. Mas Deus também permite certas coisas, irmãos. E Elias estava correndo um sério risco de vida. Inclusive, eu me lembrei que agora eu comecei a assistir a série que está lá na Amazon. Você tem a Amazon assinado aí na sua casa? Tô assistindo isso aí, cara. Casa de Davi. Irmãos, muito boa. Eu comecei a assistir essa série com a minha família. Olha, nós estamos impressionados. Que série maravilhosa. Sabe, no estilo de Hollywood, assim, em termos de grandeza, de produção. Mas a mensagem maravilhosa. Então eu te aconselho aí, você que tem a Amazon na sua casa, Amazon Prime, pesquisa aí Casa de Davi, tá bom? Você vai ver lá o profeta Samuel, Davi, é maravilhoso, irmãos. É muito boa, galera. Sobre como que era realmente aquela época. E o que aconteceu? Isso é uma série muito boa mesmo. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, não vai haver orvalho nem chuva nos próximos anos. Olha a consequência, irmãos. Aí a gente olha pro Brasil, a gente presencia tanta coisa ruim. Os céus parecem que estão fechados, né, irmãos? Parece que nada prospera, nada dá certo. E eu vou te falar aqui que Elias, ele estava profetizando o que a Bíblia já tinha dito. Então Elias era um profeta que conhecia a Bíblia. E ele estava simplesmente orando em cima da palavra. E ele entregou uma palavra que Deus confirma, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E olha só o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 11, o versículo 13 ao 17. Olha só o que diz: se vocês obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor, o seu Deus, e servirem a Ele de todo o seu coração e toda a sua alma, Ele vai mandar as chuvas na estação apropriada, as chuvas de outono e de primavera, para que vocês juntem as suas colheitas de cereais e produzam vinho novo e azeite. Ele dará bons pastos para os seus animais, e vocês terão alimento com fartura. Mas tenham cuidado, não deixem o seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e a adorar outros deuses. Se vocês fizerem isso, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e Ele fechará o céu e reterá a chuva, e a terra não produzirá as suas colheitas. Amém? Então, aqui está dizendo o seguinte: olha, se vocês forem obedientes, o céu vai estar aberto. Eu vou mandar chuva na hora certa, vai haver colheita, muita riqueza, muita prosperidade. Mas se vocês desobedecerem, eu vou fechar os céus. E vai haver fome, vai haver miséria, muita pobreza. Por quê? Não vai haver chuva e não vai ter colheita. Irmãos, Elias falou exatamente isso. Olha, por causa da idolatria, guarde isso. Por causa da idolatria, Deus agora vai fechar os céus e não vai chover nos próximos anos. Interessante, irmãos, que a Bíblia diz lá no livro de Tiago, no Novo Testamento, que Elias orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu por 3 anos e meio. Mas depois ele orou e Deus atendeu ao seu clamor, e aí veio a chuva e regou toda a terra. Irmão, sabe o que eu quero dizer com isso? O Brasil está vivendo um tempo muito difícil, um tempo muito complicado, e todos nós sabemos, isso não é novidade. Mas eu quero que você entenda que isso é por causa da idolatria. Irmãos, hoje as pessoas estão idolatrando coisas banais, pessoas, até mesmo nas igrejas, mas as pessoas hoje estão escancaradas, fazendo o que é mal, sem se importar com isso e achando bonito, entendeu? E você acha que isso vai ficar sem consequência? Irmãos, a ira de... Pessoal, nós vemos cada tipo de atrocidades por aí. Agora tem igrejas que tem área VIP, com spa, com... Olha, pessoal, não tem muito o que a gente falar, tá? Vocês estão vendo as atrocidades que estão acontecendo aí, a idolatria. Você vai numa igreja dessa, é um culto à vaidade, um culto a si mesmo. É tão grande isso, cara, que causa um sentimento até ruim. Então, pessoal, o que nós vemos hoje realmente é um povo que perdeu literalmente, né? Perdeu literalmente aí todo esse sentimento. Seu coração esfriou, seu coração endureceu, está afastado da presença de Deus, né? E quando esse povo sofre com isso, né? O povo pratica isso, né? Vai sofrer com as consequências por essa desobediência de Deus. Nós vamos ver, ainda vai ter uma profecia aqui que ele vai falar aqui para nós, pessoal. De Deus vem, entendeu? E nós já estamos experimentando isso. Eu oro a Deus para que Deus tenha compaixão, misericórdia de nós. Porque, irmãos, hoje as pessoas valorizam aquilo que é errado. Aquilo que Deus detesta é o que as pessoas valorizam. As pessoas trocam o certo pelo errado. Mas eu quero que você saiba também que Deus não se agrada em nos ver sofrer, nem mesmo o ímpio. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes ele espera que ele se arrependa, se converta dos seus maus caminhos. Então, irmãos, Deus sempre tem uma mensagem de restauração. E aí eu vou contar agora o sonho que eu tive, que eu creio que vai trazer um ânimo para você. Diante de tanta notícia ruim que a gente vê, eu creio que esse sonho que eu tive foi revelação de Deus, porque eu estava orando e eu acabei dormindo. E naquele sonho, irmãos, foi algo muito real. Vou contar para vocês. Eu estava nesse sonho na favela do Rio de Janeiro. E eu estava caminhando assim pelas ruas e não tinha pessoas nas ruas. As pessoas estavam em casa. E de repente eu abri a porta de uma casa. Na hora que eu entrei nessa casa, irmãos, o fogo de Deus estava descendo ali. Estava tendo um avivamento, irmãos, dentro daquela casa. Era um lugar que eu não queria sair nunca, porque a presença de Deus havia tomado aquele lugar. E as pessoas estavam orando umas pelas outras, milagres estavam acontecendo, e eu fiquei muito cheio do Espírito Santo de ver tudo aquilo. E aí, de repente, eu saí daquela casa e eu entrei em outra casa. E por incrível que pareça, irmãos, estava tendo um avivamento naquela outra casa também. Irmãos, e assim eu fui indo de casa em casa. E eu percebi que era algo isolado, mas que depois viraria um grande avivamento. Então esse foi um sonho que eu tive, sabe? Era algo que me trouxe muita paz, porque eu tenho orado pelo nosso país, eu tenho pedido, Deus, faz algo novo, Senhor. Tem misericórdia de nós.
Irmãos, eu percebi que o avivamento vai vir. E não somente por causa desse sonho, mas porque eu já conversei com dezenas de pastores, missionários, e eles estão tendo o mesmo sentimento, sabe? É como se algo estivesse para vir. A qualquer momento vai acontecer um avivamento. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui com o Ricardo Robortella, que é um missionário, muito amigo meu. Ele já viajou para mais de 40 países, inclusive Cuba, países perigosos, e Deus revelou para ele que realmente vai ter esse avivamento. Mas ontem nós estávamos num culto aqui na igreja nos Estados Unidos, eu tô passando um tempo aqui, e essa irmã americana, ela contou um sonho que ela teve também. Na hora, irmãos, eu arrepiei, porque tinha tudo a ver com o sonho que eu tive. E eu vou colocar para você em inglês, e porque como é curto, eu acabei traduzindo aqui, e eu vou depois ler para você o que ela quis dizer. Preste muita atenção no que ela disse. Yes, I had this incredible dream of the Lord speaking in the heavens and his words falling on us. And what I heard the Lord say in the heavens is that Brazil is the next Argentina. The greatest awakening and the fire of God will start in Brazil. His power and his grace will start in Brazil. It's going to go from South America to Central America to the United States. And as I was waking up in the dream, the Lord was speaking to me and said that we're going to be torch bearers of the awakening of God, the next awakening of God. It was so powerful. So I know Brazil is going to be the next Argentina. And get ready, Brazil. Your stadiums are going to be filled with the glory of God. Many, many people. Brazil is going to be the sign. Look to Brazil. Glória a Deus, irmãos. Olha, eu sei que muitos de vocês aqui não entenderam nada, mas eu vou ler para vocês a tradução. E ela disse assim, ó. Um homem pesando apenas 25 quilos. Victor Frankl pesava apenas 25. Sim, eu tive esse sonho incrível, no qual o Senhor falava nos céus e as suas palavras caíam sobre nós. E o que eu ouvi o Senhor dizer nos céus foi que o Brasil é a próxima Argentina. Espero que você vai entender. O Brasil é a próxima Argentina e que o maior avivamento e o fogo de Deus começarão no Brasil. O seu poder e a sua graça começarão no Brasil. Esse mover vai se espalhar da América do Sul para a América Central e depois para os Estados Unidos. E enquanto eu estava despertando do sonho, o Senhor continuava falando comigo e ele disse que nós seremos portadores da tocha do próximo grande avivamento de Deus. Foi tão poderoso. Então eu sei que o Brasil será a próxima Argentina. Prepare-se, Brasil. Seus estádios estarão cheios, cheios da glória de Deus. Muitas pessoas. Primeiro haverá um sinal. Olhem para o Brasil. Amém? Irmão, vocês têm noção disso? Essa mulher, ela falou para uma igreja lotada, com milhares de pessoas, a maioria americanos, e ela contou que vai ter um grande avivamento no Brasil. Irmãos, eu creio, quando Deus fala uma vez, quando Deus fala duas, três, quando é confirmação. Eu creio que vai acontecer isso, e é por isso que você deve orar. Olha, e talvez você esteja se perguntando aí, mas como assim o Brasil vai ser a próxima Argentina? Irmãos, eu fiquei confuso também, na hora eu não entendi nada. Até mesmo porque a Argentina passou por uma grande crise recentemente, né? Agora está melhorando, mas eu perguntei para a internet, para a inteligência artificial, ChatGPT, e eu perguntei o que aconteceu na Argentina de acordo com esse contexto que a moça falou aqui. Então, preste atenção no que a inteligência artificial respondeu. Nos anos 80, nos anos 90, a Argentina vivia um dos maiores avivamentos da América Latina. As igrejas começaram a crescer absurdamente. Milhares de pessoas entregavam suas vidas para Jesus e muitas testemunhavam milagres grandiosos, curas e o mover sobrenatural de Deus. Os estádios começaram a ficar lotados para ouvir a palavra. Pessoas enchiam estádios de futebol não para ver jogo, mas para buscar a Deus. Tente imaginar, irmãos, o Maracanã cheio de pessoas, não para assistir a final de um campeonato, mas para ouvir a palavra de Deus, para buscar a presença do Senhor. Eu creio que é isso que o Senhor tem preparado para nós, e para isso eu te convido a unir em oração nesse propósito, nesse sentido, tá bom? Continuando aqui, ó. E milagres e curas começaram a acontecer, e as pessoas começavam a relatar até nas transmissões de TV. Pessoas largavam vícios e vidas eram restauradas. Pequenas igrejas com cerca de 15, 20, 50 pessoas, de repente passaram a ter milhares de pessoas. Esse avivamento foi liderado por homens de Deus, como Carlos Anacondia, Cláudio Freidson e outros pastores que foram usados para impactar a Argentina e, consequentemente, o mundo. E o que isso tem a ver com o Brasil? O que essa mulher está dizendo é que agora é a vez do Brasil, que um avivamento ainda maior está chegando, que o fogo de Deus vai se espalhar por todo o país, começando dentro das casas, dentro das igrejas e chegando até estádios cheios de pessoas buscando a Deus. E se o que aconteceu na Argentina foi grande, no Brasil será ainda maior. Resumindo, o que aconteceu na Argentina foi um avivamento gigante e agora ela está dizendo que o mesmo fogo vai pegar no Brasil. Amém? Então se você crê nisso, deixa aqui o seu comentário. Você que talvez é da Argentina, tem muita gente que mora lá, é argentino ou é brasileiro, mas acompanha aqui as orações. Deixa aqui o seu comentário se você presenciou um pouco disso. Eu me converti no ano de 2002 e foi também durante um avivamento que estava acontecendo no Brasil. Muito do que nós experimentamos hoje, muito dos moveres que tem hoje no Brasil, veio dessa época, da época ali de 2000, mas eu sei que nos anos 80, anos 90 já estava acontecendo um avivamento no nosso país. Então, hoje a gente olha para o caos, a gente não vê esperança, mas eu creio que o nosso Deus é um Deus de restauração, um Deus que pode tocar você na sua família. Então não pare de orar, não pare de se arrepender, é hora da gente interceder por essa nação, tá bom? O próprio Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir a sua voz e eu vou sarar a sua terra, amém? Olha, espero que você tenha gostado dessa mensagem, compartilhe com as... Bem, pessoal, é isso aí, cara. Esse aqui foi o pastor Antônio Júnior. Já segue ele lá no YouTube, caso você não siga, tá bom? E é isso aí. Pessoal, muito se fala sobre um grande avivamento. Então, um avivamento que viria sobre o Brasil. O Brasil tem muitas profecias. Acho que é um dos países aí, por último agora, que tem mais profecias é o Brasil. Se vai acontecer,
nós não sabemos de fato, mas nós cremos e pela fé recebemos que tem esse avivamento aqui no Brasil. Por quê? Nós já vemos pequenos indícios. Nós vivemos hoje aqui numa comunidade onde pessoas estão cada vez mais sedentas por Deus. Então na igreja, cara, não tá tendo que ter tanto esforço para falar de Jesus. As pessoas estão vindo, as pessoas estão sendo atraídas, elas vêm para a igreja, vêm para uma célula. Então tá fácil. Pessoas que você falava assim, cara, vou convidar aquela... Não vou nem convidar porque essa pessoa nunca vai vir. Cara, você tá chamando uma vez, fazendo um convite para vir numa célula, numa igreja, as pessoas estão vindo. Então nunca foi tão fácil. Então eu creio que é o start, sim, de um grande avivamento, né? É claro que ainda não nas proporções que o pastor ali falou, mas é o início de um grande avivamento. Começa pelo coração das pessoas sendo amolecido, pelos corações das pessoas ficando mais acessíveis ao trabalhar do Senhor, do Espírito Santo. Então isso é maravilhoso, cara. E eu creio realmente que possam vir dias aí onde nós vamos desfrutar de grandes prodígios, sinais, maravilhas. E isso vai ser muito legal. Não quero ficar fora disso, né? E você também, não perca, não fique fora disso, né? Busque realmente, se consagre ao Senhor, intensifique suas buscas, suas orações, que eu creio que o Senhor responderá e Ele poderá até te usar grandemente e poderosamente nesse avivamento. Galera, se você gostou, comenta aqui e deixa o seu comentário falando, você acredita que haverá um grande avivamento? Ou você acredita apenas no que a Bíblia fala ali enquanto a apostasia da igreja? Porque a Bíblia não fala especificamente de um grande avivamento. Então, qual dessas linhas você acredita? Você acredita que nós viveremos esse grande avivamento antes da volta de Cristo ou não? Comenta aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Valeu!